a população dizia que o governo tinha importado uma vacina para a gripe da Índia e que era uma vacina de má qualidade, né, e que o governo, com isso, queria matar os aposentados para pagar menos pensão. Né? São as grandes bobagens que de tempos em tempos a Rádio Corredor passa, né? As pessoas começaram a multiplicar, e porque naquele ano o primeiro lote de pessoas, ou o primeiro grupo de pessoas que ia tomar os lotes de vacina que chegaram, porque essas vacinas foram importadas e chegavam aos poucos, então tinham sido os idosos. Mas existe uma razão prática do governo ter escolhido os idosos, porque 10% das gripes nos idosos podem evoluir para casos mais sérios, como por exemplo a pneumonia, para pneumonias, para otites, né? Então os mais jovens eram mais resistentes e normalmente não chegavam a essas formas de agravamento do processo gripal. E as pessoas fizeram uma leitura, imagina que coisa de louco, que o governo estava comprando vacinas para matar, né? Eu ouvi muito sobre Felizmente essa ideia sumiu, né? Eu ouvi muito sobre isso também, que era, não com essas palavras, que era para fazer um tipo de controle populacional. Pois é. As palavras que... Então, essa é a importância de programas como o teu, de procurar trazer à população informações na área da saúde de qualidade. Né? Sim. Porque hoje em dia a divulgação da informação é uma coisa espantosa, com internet, com televisão, jornais, né? Nós recebemos uma massa de informações e nem sempre essas informações são todas elas filtradas, nem todas elas são de qualidade. Então cabem aos meios de comunicação realmente procurarem trazer esclarecimentos em algumas zonas cinzas, né, do conhecimento. Claro. Né? Esse é a gente ouve falar também aqui, falando sobre as vacinas, até alguns amigos no ano passado me comentaram, eu tomei a vacina da gripe e fiquei mal uma semana. O senhor já falou alguma coisa, mas isso aí é porque a pessoa já está com alguma debilidade no organismo? Então vamos ver. Então as vacinas, elas são feitas com o próprio vírus da gripe atenuado. Algumas podem ser feitas com vírus mortos, então ou com vírus mortos ou com vírus atenuado. Em algumas pessoas com uma baixa de resistência orgânica, ou que já estavam incubando a gripe, né? Porque uma vez que tu tomas uma vacina, ela tem um tempo, normalmente em torno de 30 a 45 dias, para começar a fazer o efeito, para gerar anticorpos. Então, na primeira ou segunda semana, nós não temos ainda taxas de anticorpos suficientes para nos proteger. Ou seja, se nós estamos incubando uma vacina, nós estamos incubando a gripe, é possível que a gente faça um quadro gripal, mesmo tendo tomado a vacina. Por isso é que as vacinas são dadas nesta época, antes da entrada do inverno. É preciso que haja 30, 45 dias para que haja produção efetiva de anticorpos, níveis de anticorpos capazes de nos proteger de exposições ao vírus da gripe. E também nós precisamos ser honestos, lembrar que as vacinações não dão cobertura absoluta. Claro. Elas aumentam a nossa resistência, mas é possível que a gente faz uma viagem, viajando com pessoas gripadas, a gente beijar pessoas gripadas, é possível que mesmo sendo vacinado a gente tenha, não é? Então, neste caso, os teus amigos que se vacinaram e tiveram, provavelmente aconteceu isso. Esse mal-estar que eles tiveram aconteceu durante esse tempo que eles não estavam sobre a cobertura da vacina. Então, para quem está nos assistindo, essa vacina da gripe, que está sendo ministrada hoje aí na cidade e no país inteiro, é bom tomar. Olha, como eu te disse, desde o surgimento das vacinas lá em 1796, 1800, algumas pessoas têm extrema resistência ao uso das vacinas. Antigamente havia uma explicação que essas vacinas eram impuras e tinham alguns efeitos colaterais. Hoje em dia essas vacinas são extremamente seguras, são extremamente efetivas. Tem aquela estatística americana de 48 milhões de pessoas, nós tivemos 11 unidades, 11 pessoas. Né? Então, eu sou francamente favorável, acho que os benefícios são... Né? E este grupo de pessoas, que essa vacinação também está sendo feita por etapas. Né? Nessa primeira etapa, então, são as pessoas com mais de 60 anos, são as crianças entre 2 e 6 anos, as gestantes e as pessoas da área da saúde. Né? Então, esse é o grupo que vai pegar este primeiro lote de vacinas. Né?
Sim. Então, na segunda-feira, lá na Farmácia Natura, das 8h30 às 17h30, nós estaremos junto com a Secretaria Municipal de Saúde fazendo a vacinação da população. Então, imagina uma área extremamente central, né? A Farmácia Natura tem excelentes acomodações, uma área especial onde vai ocorrer essa vacinação. Então, entre 8h30 e 5h30 da tarde, isso não tem custo nenhum, né? A vacina é totalmente gratuita. Né? E o horário do meio-dia tem algum intervalo? Tem um intervalo entre meio-dia e 1h30, né? 1h30, porque os agentes de saúde também precisam se alimentar. Mas é uma coisa muito interessante. A outra coisa também, que é para nós esgotarmos o assunto vacinas, não é? Que é uma coisa que a população tem prestigiado muito. Nós vamos lembrar que o Brasil é um dos países que tem maior cobertura de vacinação no mundo. É uma coisa que chama atenção no mundo, como que o Brasil, um país com deficiências em inúmeras áreas, inclusive a gente diz que a nossa saúde não é boa, que nós conseguimos, com o nosso programa de saúde, fazer um modelo que é exemplo mundial. Autoridades de outros países vêm até o Brasil para aprender com o Brasil como ele fez os seus esquemas de vacinações, não só para a gripe, e todas as outras. Né? Então é um programa muito extenso, muito eficaz, funciona muito bem e que tem recebido a adesão da população. Tá? Este ano, assim, estão esperando em vacinar, não mesmo, mas parece que 80 milhões de pessoas. Então é um número expressivo da nossa população e isso vai dar muita proteção durante um ano para que as pessoas, então, não façam as complicações dos processos gripais, como pneumonias, otites, etc. Então vale a pena, realmente. Na internet também andava uma onda que evitasse as vacinações porque ela tinha mercúrio, e que mercúrio é tóxico. Né? Então, é aquelas coisas assim que existe um mecanismo que eu não entendo o porquê das pessoas se manifestarem, em vez de procurarem a verdade, em vez de procurarem as razões, né? Hoje em dia é muito fácil da gente conhecer realmente, e com pessoas que detêm o conhecimento sobre a matéria, se as coisas existem perigo ou não. A vacina tem um conservante que chama-se timerosal. Esse timerosal era uma forma de mercúrio que a gente utilizava para matar as feridas. Né? Mas a quantidade de timerosal na vacina como conservante é uma coisa infinitamente pequena. Então, para a gente ver, até pouco tempo atrás, o mercúrio era utilizado como defensivo agrícola, né? Na nossa hortaliça, e hoje não está porque ele acumulava muitos vegetais, ou seja, nós entramos em contato com o mercúrio várias vezes, e a exposição uma ou um número de vezes não traz perigo. Nós precisaríamos exposições para termos perigo, nos expor a uma grande quantidade deles ou a um número muito grande de vezes para que isso nos fizesse mal. Eu lembraria, por exemplo, que ainda até hoje nós usamos amálgamas dentários, que são formas que têm mercúrio, mas nem todos os sais de mercúrio têm a mesma toxicidade. Tem alguns que são mais tóxicos, outros não. Alguma pequena quantidade nós podemos perfeitamente conviver. Tá? Então, é uma grande bobagem temer aquela quantidade milesimal, né, de conservante que varia para estabilizar a vacina, que pudesse fazer um mal. Nós, em absoluto, não faz. Claro. Doutor, nós vamos